Evangelho de João, capítulo 12, de 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, um jantar. Marta servia, Marta boa cozinheira, como a gente tem muitas aqui, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, reclamou, objetou, se opôs, dizendo: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, era o valor do perfume. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era o quê? Ladrão, e sendo responsável pela bolsa. Ele era o tesoureiro do grupo de Jesus. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu, deixe-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. 8. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, isso é, sempre terão oportunidade de abençoar os pobres, mas a mim nem sempre terão. Queridos, aqui Jesus está a caminho de Jerusalém. Betânia era uma vila próxima, e a casa de Lázaro em Betânia era um local onde Jesus sempre estava. Ele sempre era convidado, e ele se tornou um amigo muito próximo daquela família. E ele está a caminho da crucificação. E então ele é convidado por Lázaro, que dá um jantar para ele, para os seus discípulos. A prendada Marta é quem prepara o delicioso jantar. Maria era por essência uma adoradora. Lembram de uma outra ocasião em que Jesus está na casa deles, e que ela para todas as suas atividades, se senta para receber de Jesus. E Marta fica chateada e diz: Senhor, eu estou aqui sozinha arrumando comida, manda Maria vir a mim, vir me ajudar. E Jesus diz: Marta, Marta, você está inquieta. É os TDAHs da vida, né? Nosso time, correndo de um lado para o outro, tanta atividade. Marta, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte? Parar para ouvir, para receber de Jesus. E ele diz: e essa parte não lhe será tirada. Louvado seja Deus. Então, agora uma outra ocasião, um outro jantar, e Maria surpreende a todo mundo, porque ela pega, cadê o vídeo que eu pedi, meus amores? Apague essas luzes e coloque esse vídeo que eu quero que eles vejam. De reis, protegido em um vaso de alabastro de primeira, nardo puro. Quanto você quer? Uma medida e meia? Eu disse o vaso inteiro, 300 denários. Um ano inteiro de salário. Saiba que isso é para o rei mais importante que o mundo já conheceu. Derramo meu perfume. O que está acontecendo?
reconhecendo quem é minha irmã, Maria. Nada nesse mundo comparado à tua graça. Perfeita foi a cruz que me Bendito és tu, acesso Rei do universo, a te encontrar. porque fizeste bem todas as coisas. Meu lugar secreto. Porque esse perfume não foi vendido por centenas de denários. Você acabou de contar uma história sobre como cuidar dos pobres. É o mesmo que cuidar do Messias. Sim, deixe ela em paz. Ela fez uma coisa linda para mim. Pois os pobres sempre estarão com vocês. E sempre que quiserem poderão fazer o bem para eles. Mas não terão sempre a mim. Ela fez o que pôde. Usado para ungir reis, protegido em um vaso. Maria simplesmente derrama sobre Jesus. Ela não comprou uma porção. A vendedora pensou que ela ia comprar uma porção, porque era muito caro. Mas ela diz: eu quero o vaso todo. Quanto valia? O dinheiro de um ano de trabalho. Meu Deus. E ela chega e unge o Rei dos Reis. Ela não sabia. O que estava acontecendo era muito profundo. Ela estava adorando. Ela estava dando o seu melhor e ministrando ao Senhor gratidão, graça, seu amor, sua devoção, sua adoração, seu culto, seu reconhecimento de Jesus como Senhor. Mas ela estava sendo dirigida pelo Espírito Santo, na verdade, preparando para a crucificação de Jesus. E ela vem e derrama. O Evangelho de Marcos, capítulo 14 de Marcos, fala que ela derramou sobre a cabeça, que desceu para os pés. Mateus fala que ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. É muito amor envolvido, é muito reconhecimento do favor de Deus, é muita consagração, dedicação a Deus, vendo toda a graça de Deus sobre a vida dele. Olha, agora preste muita atenção, porque às vezes no meio da multidão tem aqueles que o coração não é de Jesus. E ali foi uma coisa muito estranha, porque era alguém da liderança, um homem de confiança, que era o tesoureiro. E ele fez uma abordagem dizendo: para que esse desperdício? Talvez alguém diga assim: meu Deus, dá 123 mil reais num painel de LED, para que esse desperdício? Talvez diga assim: por que não pegou esse dinheiro e deu para os pobres? E eu digo que Jesus disse: os pobres nós sempre teremos conosco, e nós sempre teremos oportunidade de abençoá-los. Amém? Mas na verdade a motivação dele era outra. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração, com a nossa motivação, porque às vezes a gente está falando uma coisa, mas o nosso coração na verdade está dizendo outra coisa. Às vezes a gente usa uma coisa de impacto, uma palavra boa, bacana, certa, e quem ouviu podia dizer assim: nossa, que coração, ele está certo. Judas está preocupado com os pobres e quer servir aos pobres. Mas na verdade foi revelado que ele era ladrão. O que ele queria era aquele montante na tesouraria, para ele meter a mão e tirar uma parte. Mas ele não fala isso. Ele dá um discurso bonito, como se fosse de defesa dos pobres. Nós precisamos tomar cuidado, porque Deus conhece a motivação da nossa alma. Deus conhece o nosso coração. O de Maria está claro, está explícito.
porque nem é a primeira vez que ela faz. Uma outra ocasião, como eu já falei aqui hoje, ela está adorando ao Senhor, se lançando ao Senhor, aos pés do Senhor, para ouvir dele. Ela tinha prazer em sentar, em quedar-se, em parar tudo para receber de Deus. E às vezes a gente fala assim: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E quem diz que não tem tempo, nunca terá tempo, porque enquanto Jesus não se tornar prioridade para a nossa vida, as demais coisas não vão acontecer. E ele mesmo fala em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto de uma frase sobre Martim Lutero, que um dia ele disse assim: hoje eu tenho tanta coisa para fazer, que eu não posso orar menos do que 3 horas. Isso é, meu dia está tão corrido, que para esse dia corrido, eu preciso orar pelo menos 3 horas. Por quê? Porque quando nós entramos na presença de Deus, nós trazemos Deus para dentro da nossa causa, da nossa luta, do nosso problema. Você pode dar um glória a Deus? Nós estamos dizendo: Senhor, para mim é prioridade o reino do Senhor, a vontade do Senhor, o propósito do Senhor. Nós precisamos estar atentos a isso. Vivemos numa época em que nós somos pressionados o tempo todo. Vivemos uma época que nós temos ao nosso lado um celular que nos chama a atenção o tempo todo, parecendo menino mimado, que toda hora faz uma graça para a mãe olhar para ele, o tempo todo chegando mensagem, o tempo todo um negócio, uma coisa, para nos roubar a atenção, para nos envolver. Então nós precisamos tomar cuidado, e nós precisamos separar o melhor que temos para Deus, para a sua glória, para o seu louvor. E quando nós priorizamos as coisas de Deus, a nossa vida vai ficar mais fácil, o nosso dia vai ficar mais fácil. A Bíblia diz que nós temos uma luta espiritual, uma guerra espiritual. A Bíblia diz que há uma luta que nós não vemos, mas ela é real no mundo espiritual, contra espíritos malignos, contra demônios. A Bíblia diz em João 10:10, Jesus falou que o diabo vem para matar, roubar e destruir. O propósito do diabo é esse: matar, roubar e destruir as pessoas. E nós precisamos buscar a face do Senhor para que Deus nos dê livramento. Então, se o dia está difícil, se a gente está enfrentando tanta guerra, nós precisamos parar nossas atividades e entrar no nosso quarto, no nosso local de busca. Por isso que nós estamos agora, para essa semana, começando amanhã, uma campanha de oração, de jejum, de propósito, entendendo o quê? Que existem batalhas espirituais, existem guerras que só são vencidas na oração, que só são vencidas no jejum. Existem guerras e nós precisamos travar essas guerras. E quando nós dedicamos a nossa atenção, quando nós paramos e separamos tempo para buscar a face do Senhor, eu estou dizendo para Ele de forma inequívoca: Senhor, eu preciso de Ti. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. E Maria não fala nada. Maria chega e derrama. Chega e derrama todo aquele perfume. Ela também não faz pela metade. Ela não comprou um pouquinho, algumas gotas, alguns ml, não. Ela deu tudo. Para a maioria das pessoas era uma loucura. Gente, para quê? Como é que joga fora o que equivale a um ano de trabalho? Mas para ela não está jogando fora, e Deus recebeu. Ainda diz assim: ela está me ungindo para o Calvário, para a cruz, para a crucificação, para aquilo que vai acontecer comigo na cruz do Calvário. O que ela fez? Em todos os tempos ela será lembrada, ela será honrada, e estará desafiando os crentes de todas as eras, de que nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. Maria não escolheu um perfume qualquer, ela escolheu o melhor perfume. Reconhecia que Jesus era o Messias, o Salvador. Ele já estava anunciando sua morte entre seus discípulos. Maria sabia disso. Ao ungir Jesus a partir da cabeça, ela revelou a vontade de Deus.
a vontade de Deus Pai, ela confessou ser Jesus o Rei dos Reis. E enxugou os seus pés com seus cabelos. Encheu-se a casa com o seu perfume. A nossa adoração tem que contagiar, tem que espalhar. A gente precisa aprender a entrar na presença de Deus, de forma que o nosso tempo com Deus toque na vida de outras pessoas, abençoe a outras pessoas. Eu sei que todos nós enfrentamos lutas, mas eu quero te dizer que todas as lutas que nós enfrentamos, se elas forem colocadas diante de Deus, se nós aprendemos a depender de Deus, a buscar a face do Senhor, nossas lutas se transformarão em vitórias. Nossas lutas se transformarão em vitórias, e todos nós teremos testemunhos para dar, que vão glorificar a Deus e que vão desafiar a fé de outras pessoas. Você pode dar uma glória a Deus? Maria nos emociona, irmãos. Ao passar seus cabelos sobre os pés de Jesus, ela estava dizendo: eu quero ser coberta por ti, tu és a minha cobertura. Em 1 Coríntios 11:15 disse: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então, é como que ela está dizendo: Senhor, eu sou coberta por tua graça, eu sou coberta por teu sangue. Seja um verdadeiro adorador, demonstrando devoção e humildade. É isso que ela faz. Oferte ao Senhor aquilo que lhe custe. Pare de dar a Deus a metade das coisas. O culto começa às 18h30. Então eu preciso entregar um culto todo ao Senhor. E eu quero dizer para você que nós estamos num propósito em terminar sempre mais cedo, para também não ter nem desculpa, não cansar e não ter desculpa. Nosso alvo é chegar a um culto de 1h30. Mas eu quero te dizer, está começando às 18h30, não chega às 19h. Se só vem às 19h ou às 19h30 ou até às 20h, se você não pôde de forma alguma chegar antes, não deixe de vir. Por isso aconteceu alguma coisa que te impediu de chegar no horário. E Deus sabe disso, compreende e recebe. Ele sabe que você está fazendo esforço para estar presente. Mas se esforce em chegar para um culto que começa às 18h30. Chegue antes, chegue 10 minutos antes. Comece a orar, comece a preparar o ambiente espiritual para recebermos o Messias, para louvarmos a Jesus, para louvarmos a Jesus, o Messias, para adorarmos. Ele vai olhar e vai dizer: fulano está me dando o seu melhor. Eu me tornei prioridade para essa mulher. Temos que entender que Ele conhece as motivações do nosso coração. Por que se a gente é apaixonado por futebol, a gente vai assistir o jogo do nosso time? E aí, a maioria de nós chega vários minutos antes, sim ou não? Preparo o lanche. Quando eu vou assistir o jogo, eu vou lá, põe uma vasilha de lanche, põe outra de suco, e estou lá, deitadinho, espichadinho, bonitinho, todo preparado. Nessa Copa do Mundo de clubes aí, ó, meu time não estava, mas tinha times brasileiros. E eu estava, ó, atento, acompanhando o horário, para não perder jogo das 16h. Foi só eu, é? Não tinha, a maioria de nós já não estava meia hora já em casa, preparadinho, bacana? Sim ou não? Aí Jesus olha isso, pois é, para assistir o time de futebol. Você está aí, está cedo, se preparou o lanche, não é? Mas para me oferecer culto. E a mulher: meu amor, vamos embora, está na hora, daqui a pouquinho. Aí vai chegando atrasado. Na hora do ensaio, né, banda? Oi, gritar junto. Então, é isso, gente. Deus olha se a gente está dando o nosso melhor. Aliás, tem uma turma que chega aqui no domingo às 16h. Então a galera que já está aí. Então, meus irmãos, quando Deus for tudo para você, você terá tudo de Deus. Você pode repetir isso? Quando Deus for tudo
Para mim, eu terei tudo de Deus. Eu quero te dizer que Deus tem uma vida plena, uma vida abençoada. Deus tem cura, Deus tem vitória, Deus tem restauração, Deus tem milagre, Deus tem graça, Deus tem alegria para liberar sobre a sua vida. Sermos uma comunidade para celebrar ao Senhor, para dar honras ao Senhor, glorificar o Senhor. Um povo que ama a Deus e que tem prazer de estar na presença do Senhor. Aleluia! Muito mais do que pelas bênçãos. Porque a Maria aquele dia não estava pedindo nada, estava? Não estava pedindo nada. Mas entregou tudo. Benditos TDAHs. Está vendo? Eles entram na mensagem e ajudam a gente. Ela não pediu nada aí? Entregou tudo. Glória a Deus. Olha que lindo. Quando Davi decidiu comprar a eira de Araúna, onde depois foi construído o templo, Araúna diz para ele assim: meu rei, eu te dou a terra, eu te dou o gado para o sacrifício, eu te dou a lenha, eu te dou tudo. Ele diz assim: eu não quero de graça, eu quero pagar, porque eu não oferecerei a Deus um sacrifício, um culto que não me custe nada. Culto tem preço, culto tem sacrifício, culto não pode ser resto, assim como o casamento tem sacrifício, tem renúncia, tem perdão, tem amor liberado. Quantas vezes você tem que engolir seco, ou liberar perdão, levantar a cabeça e seguir? Ter filhos tem sacrifício, nada é de graça. Filho é difícil ter, não é fácil. Principalmente quando eles vão entrando aí, depois dos 10 anos. E o pior é nós, aqueles que criam sem cerca. Aí já começa desde cedo com problema. Sem cerca, sem dizer não, sem disciplina. Tudo tem preço. Uma família restaurada, abençoada, tem preço. Tem alguém orando, tem alguém jejuando, tem alguém clamando, tem alguém chorando. Todo mundo que tem hoje um grande casamento é porque aprendeu a sobreviver às crises, é porque aprendeu a encarar os problemas, é porque decidiu ser madura para o bem do lar e da família. Dê um glória a Deus. Você está achando que é só você que enfrenta problema? Que você casou com uma mulher difícil, você casou com um homem difícil. Ninguém é fácil. Um é bravo, o outro é birrento. É assim ou não é? Um te peita e zoa com você, e o outro faz o quê? Te consome ali na pirraça. Como é que o baiano fala? Não é pirraça, não? Como é que o baiano fala? É pirraça? Hã? Pirracento. É isso. Deixa eu caminhar para terminar. Então, queridos, para concluir, eu quero concluir com Eclesiastes capítulo 12. Hoje ministrei essa palavra lá no sítio para o pessoal da dança e da mídia. Eclesiastes 12, de 1 a 8, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias em que cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer. Antes que escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia que tremerem os guardas da casa, os teus braços, passou a sacudir aqui embaixo, irmão, não é? Acabou a pressão, irmão. Virou pelanca, viu? E se curvar os homens outrora fortes as tuas pernas, daqui a pouco está andando assim, É isso que Salomão está dizendo. Lembra-te do Senhor enquanto você está novo, enquanto você pode dar o melhor. Porque tem muita gente, só depois que acabou tudo, que virou um ranger. Vai levantar, dói. Vai mexer, dói. Levantar o braço, dói. Virar o pescoço, dói. Aí vai entregar para Deus um caco.
e passou os melhores anos da vida perdendo a oportunidade de servir a Deus. Meu Deus. E aí está dizendo, e cessar os moedores da boca, irmão. Ó, o tempo da chapa. Meu pai usava uma dentadura. De noite ele pegava ela e punha dentro do copo. Isso que é para barata não lamber, punha dentro do copo. Então, é o tempo do corega, né, irmão? Hoje estão até fixando, parafusando, né? Põe bucha, parafusa, porque os dentes caíram. E os teus lábios com as portas da rua se fecharem, no dia que não puderes falar em alta voz, vai falar aquela vozinha baixa, rouca, arrastada. Diz aqui, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, fica com medo do que é lugar alto, dificuldade para subir, dificuldade para descer. E diz mais, e te espantares do caminho e te embranqueceres, como floresce a manoeira, embranquecer. E o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite. Não é assim? Vai ficando velho, precisa de comer, não tem mais fome. Porque vais à casa eterna, vai partir, irmão, é isso que está dizendo. E os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade da vaidade, diz o pregador. Então diga comigo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando está novo, dê o seu melhor para Deus. Amém? Faça o melhor para Deus. O melhor da sua energia, o melhor do seu tempo, o melhor das suas forças, o melhor dos seus recursos. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Quando nós temos um coração liberal, abençoador, Deus nos abençoa. Eu quero concluir falando, dê o seu melhor para Deus. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, fazendo o melhor, não fazendo as coisas de meia boca, de má vontade, fazendo com amor, que você não está fazendo para mim, você está fazendo para o Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão, não é perdido. Deus vai te recompensar. E aqui tem muitos assim, gente que serve com amor, gente que você pode contar. Mas eu quero te dizer que essa missão é para todos. Deus quer levantar uma igreja que sirva, uma igreja, toda a igreja envolvida, trabalhando, servindo, porque Ele nos levantou para isso. Ele não levantou apenas para alguns servir, mas para todos servir. E quando servimos, nós estamos prestando culto ao Senhor. Aleluia. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Diga assim, eu não pertenço a mim mesmo, eu sou de Deus, eu sou morada do Espírito Santo. Então diz que nós devemos glorificar a Deus através da nossa vida. E último texto, Eclesiastes 9:10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, põe dedo de profeta para o lado de alguém e diga, vou falar, você repete para essa pessoa. Tudo quanto for colocado na sua mão para fazer, faça conforme as suas forças, porque no além, para onde você vai, não tem trabalho, não tem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Agora é a hora de fazer e de servir. Fique em pé e vamos orar.